Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. Hoje a gente tem um episódio incrível que a gente está trazendo para vocês, que é do Diego, uma pessoa maravilhosa que eu recentemente conheci por a indicação de uma outra conhecida minha, e é assim que tem acontecido aqui, né, os movimentos, mas hoje o Diego vai trazer um testemunho tremendo para nós aqui no podcast. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, porque isso é uma forma de evangelizar, e ativa o sininho aí para você receber as notificações toda vez que a gente posta um episódio novo. Diego, muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo, por estar aqui conosco hoje, ajudando nessa obra linda, né? Os testemunhos, duas coisas que Jesus nos ensina, né? Que nós temos que fazer quando a gente caminha com Ele. Derramar os testemunhos e discipular, evangelizar, né? Exato. Que é o ID que Ele fala pra gente, ide e levai o evangelho aonde você for. Exato. E hoje nós estamos aqui no ID de Jesus, com o nosso coração entregue, e todo mundo que vem participar aqui, da mesma forma tá no ID. Todo mundo juntos, pelo mesmo corpo, em um só corpo e um só espírito, como Jesus nos ensinou, no corpo de Cristo. E hoje o Diego, muito obrigado. A gente sabe, assim, tua agenda lotada, uma correria, e tu tá aqui com nós, e eu só quero te agradecer, sabe, a tua disponibilidade de estar aqui. A palavra tá contigo. Para mim é um prazer estar em um podcast como esses, né? Onde a gente pode testemunhar um pouco do que a gente já viveu com Cristo, né? Eu tô na caminhada desde os meus 17 anos, então eu tenho alguma história para contar. E sempre quando eu participo de podcast como esse, que eu posso testemunhar o que Jesus já fez na minha vida, na minha casa, na minha família, eu costumo dizer que é o melhor momento da minha vida, porque a gente consegue atingir as pessoas, a gente consegue mostrar para as pessoas que não é o fim. Quando as pessoas pensam muitas vezes, não, aqui é o fim, vai acabar tudo. É só um recomeço muitas vezes, ou Deus te direcionando para algumas coisas. Então, para mim, é um prazer, eu agradeço pelo convite, e vamos falar sobre muita coisa legal aqui hoje. É isso aí, show de bola. E para começar, eu queria te perguntar como que tudo começou? Como que foi o teu encontro com Jesus? Quando a gente encontra Jesus, a gente se apaixona. Exato. A gente vive um amor, assim, por isso que o povo sai tudo louco querendo chamar todo mundo para conhecer Jesus, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, aquele crente ali, aquele evangélico, aquele, né? Acaba rotulando, assim, né? De uma forma negativa, mas não é. Que quando a gente encontra Jesus e a gente descobre um lugar que até então a gente não imaginava que existia, espiritualmente falando, a gente quer que outras pessoas também cheguem nesse lugar. E é por isso que acontece esse movimento gigante. Exatamente. Como que tudo começou? Conta aí pra nós. Quantos anos tu tinha? Onde é que tu tava? Quando eu tinha 17 anos. Eu contei um pouquinho nos bastidores aqui. E tu tá com quantos hoje? Eu tô com 45. 45. Uau, é bastante tempo. Faz algum tempo já. Então, tudo começou com a minha mãe, né? A minha mãe foi quem puxou a fila, assim, apresentando Jesus pra gente. Minha mãe teve a minha história. A gente é 3 irmãos lá em casa, né? Eu sou o do meio, tenho o mais velho que mora na Irlanda, o mais novo mora em São Paulo, cada um num canto, e eu moro em Florianópolis, né? Nossos pais moram no Rio Grande do Sul ainda. Então, lá atrás, meu pai viajava, trabalhava com essa parte de vendas, né? Vendia aviamentos, botões, essas coisas assim. Então ele viajava a semana inteira. Todas as semanas ele viajava e ele só chegava na sexta-feira de tardezinha. Chegava em casa, no outro dia de manhã ele tinha que ir para a firma para prestar as contas no sábado de manhã.
Então a gente só tinha o pai em casa praticamente no domingo. E naquela época a gente era de CTG, essas coisas assim. Meu pai era patrão de CTG. Então legal. no domingo não tinha pai em casa também. Já morava em Floripa, não? Não, Porto Alegre. Porto Eu Alegre. moro em Florianópolis há 8 anos. 8 agora. anos. Então, aí a gente não tinha o pai em casa. E isso era muito complicado pra minha mãe, né? Pô, ficar a semana inteira cuidando dos 3 guri, pequeno ali, tocando terror em casa, né? E chegar no final de semana não ter um marido presente porque ia pra rodeio. Sim. A gente tinha cavalo crioulo, então a gente ia pegava os cavalos e saía pra andar. E ela sempre ficava muito sozinha. E aí um dia apresentaram Jesus pra minha mãe. E aí era tudo que ela precisava, né? Porque ela sempre foi uma batalhadora, uma guerreira. Minha mãe é uma pessoa que é admirável por tudo que ela já passou, por tudo que ela já perdoou. E eu vou contar um pouquinho aqui também. E ela começou a ir na igreja, a convite de uma pessoa. Tu lembra a igreja que era, não? Era Universal. Universal. E aí, no começo, né, a gente adolescente, eu com 17, o meu irmão mais velho com 19 e o meu irmão mais novo com 15, a gente chamava minha mãe de louca, né? Tu é louca, tu vai lá dar dinheiro pros pastores. Mas a gente não sabia a dor que a minha mãe passava por não ter um marido presente em casa, né? Ela não ia passar isso para os filhos. Uma mãe não vai derramar suas dores para o filho. Sim. Ela vai proteger eles disso, né? E a gente cansou de ver a nossa mãe chorando, porque muitas vezes faltavam as coisas em casa, mas ela não deixava a gente saber que faltavam as coisas quando a gente era pequeno, né? Provavelmente ele derramava tudo para as questões do cavalo, né? Exatamente. Então, os recursos, quando meu pai ganhou dinheiro, os recursos iam para outras coisas, não iam para nossa casa, né, para nossa família, assim. Ele investia em coisas que ele achava que era bom para nós, para os filhos, andar de cavalo, passear em rodeio. Então ele achava que isso era bom, só que ele nunca pensou na minha mãe, né? Então isso para ela era muito difícil. E aí minha mãe começou a ir, se converteu, começou a ir na igreja. Aí, em seguida, tinha um amigo do meu pai que trabalhava com ele, que ia em outra igreja, e falou, cara, vai ter um curso lá na nossa igreja, lá, quem sabe vocês não começam a ir lá fazer esse curso. É um curso que se chama Casados para Sempre, que é um curso muito antigo, né? E eles começaram a fazer esse curso. E daí Deus começou a mexer na vida do meu pai também, né? Olha que lindo. Porque o meu pai, naquela época, ele viajava, e tem várias histórias, né? E o meu pai, ele tinha nesse curso, a condução do curso era para te chegar no final de um ano de curso e tu poder falar tudo o que tu tinha feito de errado até então, pra zerar e começar uma nova vida com a tua esposa ou com tua esposa, né? E eu me lembro bem, assim, que o curso começou com uns 100 casais, terminou com 5, porque era muito difícil a condução, né? No final da condução, tudo ia levando para te chegar naquele momento onde tu realmente ia ter que te expor, te despir ali para tua esposa e contar tudo que tu já tinha feito de errado, né? Sim. E o meu pai e minha mãe conseguiram ir até o final. Ah, que legal. E aí ele... É a mão de Deus, né? E aí eu me lembro o dia certinho, assim, a gente tava em casa, eu e os guris, e o meu pai disse... Desculpa. Não, fica à vontade. Ele disse pra gente, vamos pra rua que eu preciso conversar com a tua mãe. E aí ele foi falar com a mãe e contou pra mãe que ele tinha uma amante em Passo Fundo há 5 anos. Que um dos carros que ele tinha comprado, que ele não tinha dinheiro, e ele tinha contado uma outra história pra minha mãe, foi essa amante que deu pra ele, porque ela era uma empresária lá que ele vendia pra ela, né? Uhum. E que ela tinha convidado ele pra ir embora pra morar na França e largar tudo, e ele não quis porque ele amava os filhos. E aí a minha mãe chorou uns 3 dias e tomou a decisão de perdoar ele. E Deus restaurou o casamento deles e estão até hoje casados. Então foi aí que começou a mudar a chave na gente, né? Poxa, se a minha mãe conseguiu perdoar meu pai, esse Jesus, realmente, ele pode mudar toda a minha casa, a minha família. E aí começou a história com Jesus. Aí nessa época eu tinha uma namoradinha, que é a minha esposa até hoje. Ah, e ela é? Que legal. 17 anos. 17 anos. E aí minha mãe estrategicamente convidou ela para ir, porque eu não ia na igreja.
Aí ela convidou a Jana para ir no grupo jovem e a Jana disse, eu vou ir, tu não quer ir comigo? Mulher que tem sabedoria e é estratégica é outra coisa, né? Exatamente. É lindo demais, Exatamente. É isso aí. E aí eu me lembro que a gente foi num grupo jovem num sábado de tarde e foi maravilhoso, assim. Aí a minha mãe me apresentou um cara chamado Marcelo, me lembro até hoje o nome dele, que tu olhava pra ele, os olhos dele brilhavam, assim. Sabe aquela pessoa, assim, que tava apaixonada por Jesus, por tudo que Jesus já tinha feito na vida dele. Era um guri que saiu das drogas, que Deus restaurou a saúde dele, a família dele, a casa dele. E ele começou a andar comigo, me discipular. E eu comecei a ir no grupo jovem, aí a Jana não foi mais no grupo jovem. E daqui a pouco eu disse, aceitei Jesus, vou me batizar, e se tu não vier comigo, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui. E aí eu me lembro que ela disse assim, como assim? Eu disse, não, exatamente isso que eu tô dizendo. Se tu não quiser vir para Jesus comigo, caminhar comigo junto, a gente fica por aqui e eu vou te ter como uma ótima amiga. Porque um casal, e tu estava muito certo, um casal precisa caminhar junto espiritualmente. Não em qualquer vertente espiritual, com Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente entende que a nossa caminhada aqui, a nossa fé, ela tem que ser cristocêntrica, toda direcionada para Jesus. Quem estuda, quem já leu a Bíblia, entende isso. Isso é muito claro e foi por isso que ele morreu por nós na cruz, né? Mas algo muito lindo que tu traz aqui, que eu acho que a gente tem que deixar como mensagem de muitas que vão vir aqui nessa conversa, uma mulher, ela precisa ser estratégica. Exato. Ela precisa ter sabedoria divina. Exato. Ela precisa orar quando tiver coisas ruins na casa dela, ela não tem que se voltar contra o marido e querer impor, bater de frente, né? Quando a gente estuda os princípios bíblicos que Jesus ensina, ele tem muitos princípios bíblicos, mas no Sermão do Monte, que é o Monte das Bem-aventuranças, que é o primeiro sermão público que Jesus faz, não que ele não levava o reino em pequenos grupos, mas o primeiro discurso público dele, a primeira pregação pública dele foi nesse sermão, né? Que está registrado lá em Mateus 5. E ele deixa muito claro quais são esses princípios bíblicos, que a gente tem que ser pacificador, que a gente tem que ter coração manso e não peludo. Exato. Que a gente tem, né? Então, que a gente tem que ter misericórdia, né? Então, uma mulher dentro de casa, no corpo de Cristo, ela tem que entender o quanto ela é o pescoço. Que ela vai virar o olhar do homem para as coisas de Deus. E eu vejo que a tua mãe fez isso. Exato. A tua mãe, assim, ela foi tomada por uma sabedoria divina muito linda. E Deus, ele derrama muito na mulher, sabe? Dentro de casa. Eu vejo o quanto a mulher é importante, o quanto ela é usada por Deus para que Jesus venha habitar naquela casa. Para que Jesus esteja naquela casa. Né? Uma mulher, ela precisa dobrar o joelho, ela precisa orar, ela precisa jejuar para receber essa mentalidade do reino estratégica. Exatamente. E poder conduzir de forma sábia esse marido e Deus começar a derramar, que foi o que aconteceu com a tua mãe. Exatamente. Ela só precisa estar disponível a Deus. Exato. E se relacionar com Deus de forma profunda como tua mãe. Quanto que tua mãe não orou e chorou naquele quarto? Meu Deus. Para ela receber essa graça, Diego. Teve muito joelho dobrado, teve muita oração, teve de madrugada buscando ao Senhor. Sabe? Para poder receber. Então, não é assim, né? Jesus ensina para nós que para a gente entrar no reino é pela porta estreita. Não é aquele Pai, o Filho e o Espírito Santo também, Deus está comigo e toca um som no carro. Não é assim. Exato. Né? A gente sabe que não é assim. Então, mas Deus está comigo. Sim, Deus está contigo. Mas será que você está com Deus? Será que você busca Deus? Você quer estar num casamento onde você só quer receber e não quer dar? Exato. Não quer doar?
né? Então, quando a gente caminha com Jesus é assim, e é muito lindo. Eu precisava fazer esse gancho, porque muitas mulheres, sabe, vão ver esse vídeo, muitas almas vão ser tocadas, e elas precisam entender a importância delas, né? Quando a gente lê o livro de Esther, o que a gente entende? Que Esther nunca sentou no trono do rei. Ela precisava sentar no trono dela para exercer o papel de rainha. Exato. Enquanto ela quer sentar no trono do rei, ela não é a rainha dentro de casa, né? E fica tudo confuso, tudo bagunçado. Então, a gente precisa entender, por isso que a mulher ela é uma das mais atacadas espiritualmente dentro da sua casa. Mulher doente, a casa fica doente. Exato. Né? Então, a mulher, ela precisa tomar posse da responsabilidade espiritual dela. Sim. Dentro de casa e com seu próprio casamento e sua família. Ah, mas é tudo responsabilidade minha? Não, mas o coração sensível que Deus te deu e que habita aí no teu peito, ele precisa ser conduzido por Deus, para que a tua casa seja transformada, restaurada. Isso é muito importante, né, Diego? E muda todo o cenário, né? Tudo. Uma mulher sábia, eu vejo isso através da vida da minha mãe, da minha esposa também. Uma mulher sábia, se a mulher é sábia, a tua casa anda em harmonia. Harmonia, paz de espírito, Paz, Diego. exatamente isso. E tem tantas pessoas que a gente conhece que a gente vê, pô, a casa é um caos, a família é um caos, é tudo uma... Porque muitas vezes a esposa não tem sabedoria para lidar com as coisas que acontecem dentro da sua própria casa. Isso. Muitas vezes não busca, muitas vezes não ora, muitas vezes não lê, porque não é só o orar, né? Tu precisa buscar sabedoria também através da leitura, dizendo, cara, se o meu filho não tô conseguindo me conectar com meu filho, eu vou pedir para alguém que tenha experiência nisso. Total, através daquilo que a gente acredita que é em Deus, para que a gente possa direcionar o nosso filho da melhor maneira possível. Isso, e dentro dos princípios bíblicos. Exatamente, é isso. Só que assim, tem gente que acha que não, tá tão atucanada, que nem fala lá no Rio Grande do Sul, com o seu dia a dia, com as coisas, com as suas tarefas, que o mínimo que ela precisa fazer, que é dobrar teu dia, apresentar o teu dia para Deus, fazer com que as coisas na tua casa andem diferente através da tua comunhão com o Espírito Santo, tu não faz. Tu acorda no automático, tu já levanta, tu já vai fazer, vou fazer café, agora vou cuidar do meu filho, agora vou fazer... Não, cara, primeira coisa, princípios. Tu vai lá, apresenta tuas primícias para Deus, consagra teu dia. Pô, se teu marido não acordou bem, ora por ele, em vez de já dar-lhe uma cutucada. Pô, mas já tá assim. Não, cara. Vou orar. Não, vou orar, vou lá. A minha mãe, eu canso de me lembrar da minha mãe. De o meu pai discutir alguma coisa com ela sair e ir pro quarto. Olha só. E ela sempre ia orar. Se tu perguntar, até hoje a minha mãe faz isso. Olha que lindo, quanta sabedoria. Quando acontece alguma coisa ruim, em vez de ela bater de frente já, ela vai e ora. Então isso eu trago pra minha vida, sabe? Eu tento aplicar isso dentro da minha casa e a minha esposa também consegue fazer isso com excelência. Isso é ser uma mulher virtuosa. Eu vejo que o modelo de mercado está distorcendo o papel da mulher dela dentro de casa. Exato. E isso é muito ruim porque coisas pesadas espirituais começam a entrar e cada vez mais afastar a família ao invés de unir, né? E inverter os papéis também, né? Inverter os papéis. Cara, não é a mulher não é a provedora. Ah, mas se a mulher não tem ninguém para prover, tudo bem, ela vai ter que prover. Mas não é o teu papel. O teu papel, cara, é ser auxiliadora. É fazer com... Assim, não adianta. Esses dias eu falei pra minha esposa, tipo, não, cara, a sacola sou eu que carrego, não é tu que carrega. Tu é a mulher, teu papel não é esse, deixa que eu carrego a sacola, deixa que eu faço o teu papel, tu tem que fazer, deixa o meu papel, eu faço. Então, isso tá muito confuso nos dias de hoje, né? Tu vê muita mulher que tá dizendo, não, eu sou uma mulher empoderada, poderosa, não sei o quê. Mas tomou o papel do homem. E ela não vai dar certo com ninguém, porque ela tá num papel que não é dela, entendeu? E eu concordo, assim, e vou te dizer, essa mulher poderosa, essa mulher cheia de si, ela precisa entender que ela precisa ser uma mulher virtuosa. E para ela ser uma mulher virtuosa dentro da sua casa, o primeiro passo é ler a Bíblia. Ela precisa entender os princípios bíblicos. Ela precisa buscar a Deus, orar a Deus.
entender que é como se ela fosse a chave para a paz de espírito começar a entrar na casa. É ela que é a chave que, através da oração dela, ela é uma intercessora da família. Exatamente. Ela tem que entender esse papel, que quando ela começar a interceder em oração, Deus vai começar a tocar no coração do marido, vai tocar no coração dos filhos. Primeiro ele transforma ela e assim ele vai derramando. Ela é, na maioria das vezes, não que não aconteça de entrar pelo homem, acontece, às vezes a mulher, ela tá tão fora do papel dela que ela não consegue entender, e pela graça de Deus, pelos favores de Deus, Deus entra pelo homem, de alguma forma. Mas a mulher tem que entender que esse coração sensível que habita nela é dado por Deus para ela honrar o papel dela e ela ser uma mulher virtuosa. Sim, ela vai ser forte, ela vai ter várias características, mas ela precisa entender o que é ser virtuosa, caminhando com Deus, diante do Deus e trazendo Deus e Jesus para dentro da casa dela. Exatamente. E aí, Diego, conta para nós como é que o negócio... Aí tu casou, ficou quanto tempo casado? Não, mas eu tô contando lá ainda já quando eu conheci separou, Jesus. Não chegou a casar. Não, antes de casar, quando eu conheci Jesus e ela não quis ir pra igreja. Ficamos 1 ano separados. Ali, tu tinha 17, ela quantos? Ela tinha 13. Ai, nova, muito Antigamente as coisas eram menina. diferentes, né? Eu falo pra minha filha, antigamente era tudo muito diferente. Tua mãe já era uma mulher com 13 anos, tu não é. Tu tem 15, mas vamos com calma, né? Nossa, 13 anos, bem nova. E aí a gente ficou separado um tempo. E nesse meio tempo, a Jana viu que eu não estava mais disponível, porque eu não queria desagradar a Deus naquele momento, né? Queria me consagrar. Aí ela ia atrás da minha mãe dizendo, pô, o que o Diego tá fazendo? Não, o Diego tá na igreja. Tava sempre na igreja, né? Porque solteiro, né? Não, e tu tava vivendo o teu amor com Cristo também ali, né? Sim, exato. E aí a minha mãe começou a evangelizar ela. Não, por que tu não vai? Pô, vai na igreja, isso aqui. E depois de 1 ano... E a minha mãe sempre foi o cupido, né? Minha mãe sempre levava e trazia pra gente assim, não, aconteceu, hoje eu falei não sei o que, hoje eu viajando na igreja, não sei o que. Então ela tava sempre me trazendo, eu tava sempre sabendo o que estava acontecendo, mas sem dar muita importância, porque não era o que eu queria naquele momento. Naquele momento que eu só queria viver o meu primeiro amor com Jesus, e pra mim tava tudo ótimo. E depois de um ano e pouco, eu fui, a minha mãe convidou eu pra ir, a minha mãe sempre na estratégia. Sempre na estratégia. Minha mãe sempre... E mulher virtuosa ela, hein? Ela me convidou pra ir na igreja, que a minha mãe ia na igreja de bairro, e eu ia numa igreja no centro de Porto Alegre, né? E aí eu fui na igreja com ela, e nesse dia, quem estava sendo consagrada a obreira? A Jana, minha esposa. Já, obreira? Aí o meu coraçãozinho aqui, ó, eu disse, Jesus... Será que o senhor tá fazendo isso? Olha que lindo. E aí começamos a conversar de novo a partir daquele dia. E aí foi mais um tempo, a gente começou a orar antes de voltar a namorar. Aí voltamos a namorar, já tinha uns 16 anos, eu acho. E aí começamos a nossa caminhada com Deus e depois casamos. Depois de quanto tempo casaram? Casaram novo, né, Casamos Diego? Ela tinha 20, eu tinha 24. Então, a gente namorou vocês um bom namoraram tempo, um bom tempo, E aí a gente casou e no nosso primeiro ano foi muito difícil. E a gente tem um amigo que eu digo, cara, ele é aquele amigo mais chegado que irmão, que nem fala a Bíblia, né? Que tá na nossa vida desde sempre, assim, desde que ele era vizinho da Jana. E aí, quando a gente tava se separando nesse 1 ano, ele foi usado pra abençoar a gente. Ele falou, cara... falava mais com a Jana do que comigo, né? Porque ele era vizinho dela. E aí ele nos convidou para ir num retiro. A gente já tinha se separado. Já tinha. Eu me separei dela, fui para um apartamento, ela ficou na casa. 1 ano de casa. casado, separaram. E aí a gente foi nesse retiro. E a gente tava meio desviado, porque a gente tava brigando tanto, porque a gente meio que se desviou nessa época, né? E aí, Jesus teve misericórdia, a gente foi nesse retiro, e nesse retiro Deus falou muito forte com a gente. Sobre restauração, sobre casamento, tinha uma parte que falava muito sobre a restauração
do casamento dentro do retiro, né? Porque era um retiro de casais e a gente nem sabia, a gente pensou que era um retiro normal, né? E aí Deus restaurou o nosso casamento e a gente voltou a ficar casado. E aí em 2010 veio a nossa primeira filha, a Aimee. E aí já tem uma parte de milagre também sobre isso, né? A Aimee, quando nasceu, eu trabalhava na Record. E aí, no dia que a Aimee nasceu, foi dia 29 de dezembro, né? Bem na virada do ano ali. Os médicos tudo indo viajar, né? Tirar suas férias. E eu me lembro que a gente foi para o hospital, dia 29, a Aimee nasceu. E aí a gente foi para casa. E quando a gente chegou em casa, deu uns 2 dias, a Jana começou a ter muita dor. Muita dor, porque ela fez cesariana. Só que assim, ela tinha tomado todos os remédios que a médica tinha dado, até os mais fortes de dor, que ela falou, se ficar muito forte, tu dá esse remédio pra ela. E ela tomou, e aí ela foi tomar banho um dia. E ela tomou banho e vomitou de tanta dor que ela tava. Nossa! Aí eu liguei pra médica e disse, ô doutora, tudo bem? Olha só, a Jana tá com muita dor. Ela tomou todos os remédios, ela tomou até o tal remédio, tomou e acabou de vomitar e assim, tá passando muito mal. Leva ela pro hospital agora, vai lá que a médica tal tá de plantão, ela vai atender vocês. E a gente morava em Porto Alegre e a gente foi pro Mãe de Deus, né? Que era do outro lado da cidade. A gente morava na Zona Norte, a gente foi pra Zona Sul. Aí tá, chegamos lá, os médicos fizeram uma ecografia por fora e disseram, cara, tem alguma inflamação dentro da barriga dela, só que a gente não sabe o que é. A gente vai ter que fazer uma vídeo, daqui uns 30 minutos a gente volta pra conversar contigo pra te dizer o que aconteceu. Eu, tá bom. Aí assino o termo aquele pra, né, eles fazerem a vídeo. E ela entrou na sala e deu meia hora nada, 1 hora nada, 2 horas nada, 3 horas nada. E eu comecei a ficar desesperado. Comecei a ligar pra todo mundo, comecei a dizer, gente, orem pela Jana porque eu não sei o que tá acontecendo. O médico disse que ia durar 30 minutos, já fazem 4 horas, 5 horas, 8 horas depois. Nossa! O médico sai da sala e eu já desesperado, né? Eu já tinha chorado, já tinha ligado para todo mundo que eu conhecia pedindo para interceder pela Jana, sendo que tava acontecendo alguma coisa. A Aimee recém-nascida, eu tinha largado a Aimee numa tia dela que era ali. Tinha largado com a minha sogra. Nesse dia, a Aimee, com dias, eu disse, sogra, cuida aí porque eu preciso ficar com a Jana para ver o que tá acontecendo. Aí o médico saiu da sala de cirurgia e falou, cara, tenho 2 coisas para te dizer. A primeira, em 15 anos eu nunca tinha visto algo igual. Eu disse, tá, mas o que aconteceu, doutor? Ela teve uma apendicite que estourou depois que a tua filha nasceu. E a gente teve que cortar 10 centímetros do intestino dela que já estava comprometido. A gente costurou, a gente lavou os órgãos dela mais de 15 vezes. Nossa! Estava muito inflamado, estava muito infeccionado. E agora a gente tem que torcer para que não inflame nada de novo e que onde a gente costurou, que é onde passa as fezes, não inflame. Porque se inflamar a gente vai ter que abrir tudo de novo. E vai ter que cortar mais um pedaço e assim até ficar bom. E eu, tá, tudo bem, doutor? Então tá bom. Mas ela tá bem? Não, tá bem. Daqui a pouco tu vai poder ver ela. Aí tá. A gente acabou, fui lá, vi ela. Daí tava com um talho assim, a cesárea embaixo, com um talho assim, fora, né? Porque eles tiveram que abrir de verdade, ela recém tinha feito uma cirurgia, né? Já estava sobre outra cirurgia, assim, o corpo não recuperar. Exatamente. Então ela estava bem debilitada nesse dia. Aí eu fui lá e ela disse, o que aconteceu? Daí eu contei pra ela o que tinha acontecido. E ela, tá bom, mas a gente tem que pegar a nossa filha, não sei o que, não dá pra deixar com a minha mãe. Eu disse, não, fica tranquila que amanhã tua mãe vai trazer ela pra cá já, mas a gente vai ficar no hospital agora até tu melhorar. Aí tá, começou 1º, 2º, 3º, 4º dia, aí ela começou a melhorar, né, e a Aimee já tava com a gente. A partir do 2º dia a Aimee ficou no bercinho lá, porque a gente ficou no andar onde tava a maternidade mesmo, né, porque daí eles cuidavam da Jana e cuidavam também da Aimee, né. Aí no 5º dia a Jana foi comer alguma coisa normal, assim, arroz, essas coisas, e começou a dar uma hemorragia nela, pelo canal do reto. E aí assim, sangue vivo. Aí eu chamei primeiro as enfermeiras e disse, olha só, saiu aqui, né, a Jana foi no banheiro, saiu sangue vivo aqui. E elas, não, isso é normal, pai, não te preocupa, porque ela fez cirurgia. E eu na minha cabeça digo, cara, é normal sair no 1º, 2º dia, né? Se sair
Agora, no quinto dia sair sangue vivo, pra mim já não era normal. Eu já senti que tinha alguma coisa errada ali, né? E aí, nesse momento, deu mais 1 hora, 2 horas, a Jana precisa ir no banheiro de novo. Sangue de novo vivo. Na terceira vez que a gente foi no banheiro, ela sangrou de novo e fechou os olhos e disse, eu não tô mais te enxergando, me ajuda. Eu não posso morrer, minha filha, não sei o quê. E aí eu já entrei em desespero, né? Apertei o botão vermelho do banheiro lá, já vi as enfermeiras correndo, digo, vocês chamem alguém de plantão aqui, algum médico de plantão, porque isso aqui não é normal. É a terceira vez que ela tá indo no banheiro e tá saindo sangue vivo, não é normal isso aqui. Aí chamaram uma médica de plantão. A gente tem que convencer, né, os enfermeiros que o que tu tá falando, nossa, não precisava ter demorado tanto, né? Não, e assim, meu Deus. Quando chegou a médica disse, meu Deus, isso aqui é sangue dela? Eu digo, sim. E a terceira vez, doutora, ela disse, meu Deus, não sei como não deu um... Não é ataque anafilático, eu não me lembro o nome do termo agora, mas tipo, a pressão dela já tava quase colando uma na outra, de tão baixa que tava. Tava baixa e a alta tava super baixa, então ela tava quase tendo uma crise, assim, né? Uma parada, digamos assim. E aí a médica chegou, já mandou trazer sangue, aí começaram a fazer transfusão de sangue nela, e vai sangue. Foram algumas bolsas de sangue, eu já ligando pra todo mundo, pedindo para as pessoas doar sangue pra ela. E nesse momento eu me lembro que chegou meu cunhado. Meu cunhado trabalhava no pronto-socorro em Porto Alegre, então ele falava pra mim, cara, eu vejo gente morrendo todo dia. E ele entra no quarto, abre a porta, olha pra Jana e fala assim, vem cá. Até então, eu tava bem. Até então eu digo, não, a gente vai superar isso, ela vai ficar bem. Mas eu me lembro que ele me chamou na rua e falou, cara, a Jana tá morrendo. Eu vejo pessoa morrendo todo dia e a Jana tá morrendo. Só de olhar ela, eu sei que ela tá morrendo. Meu e se Deus, tu não pedir, mas que ele foi te falar? E se tu não pedir pra outro médico vir ver ela pode morrer. Porque se esse médico não fez nada até agora e ela tá do estado que ela tá, cara, eu vou te falar de novo, eu vejo gente morrendo todos os dias e ela tá num estado muito ruim. Aí eu chorei. Aí nesse meio tempo, chega uma vizinha nossa, a mãe do Marconi, que é esse meu amigo que ajudou a restaurar o nosso casamento. Chega lá no hospital, porque, tipo, tudo isso que eu tô falando, nesse quinto dia, quando começou a hemorragia, já foi como se fosse, como ela não parava de sangrar, eu comecei a ligar para as pessoas e as pessoas começaram a vir como se fosse despedida. Porque todo mundo que entrava no quarto, se eu tiver foto depois eu te mando pra te ver, é como se ela estivesse morrendo mesmo. Ela estava entubada com oxigênio. E devia estar pálida por perder muito branca, sangue. Assim, ela estava assim, a gente fica muito anêmica, né? No estado... Eu até uma vez vi um testemunho de uma outra mulher que também passou por algumas coisas assim em UTI e como a Jana estava muito mal. Todo mundo que entrava se chocava. Sim, de ver Todo mundo olhava assim, meu Deus do céu, ela tá muito mal, ela tá morrendo. Então foi meio que um clima de despedida nesse dia que ela tava com hemorragia, todo mundo indo lá, entravam no quarto e chorava. Tinha uma amiga nossa, que hoje é a nossa comadre, que ela não era convertida na época, e ela presenciou isso. E aí chega a tia Sandra. A tia Sandra chega lá e fala, Diego, eu tô aqui, aí chamou eu e a Jana, e daí tava a Karina junto no quarto. Eu tô aqui nesses dias perguntando por que tá acontecendo isso com vocês, né? Vocês receberam essa bênção que é a Imê na vida de vocês, papá. E eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus me dizer por que tá acontecendo isso. E Deus me trouxe a lembrança um dia daí ela falando pra Jana, um dia que tu foi na minha casa, que tu desejou a morte de uma pessoa muito próxima de ti, porque essa pessoa tinha machucado outra pessoa. Tu te lembra disso? Ela falou pra ti? Não. A Sandra falando pra Jana. Mas a Jana tava com o olho aberto, ela conseguia entender ainda. Sim, ela não tava em coma. Não tava em coma. Tá. Mas a Jana falava assim que ela não se lembrava disso, mas quando a tia Sandra começou a falar... Daí ali ela já não tava mais entubada, ou tava? Não, ela não tava entubada, ela só tava com... com o oxigênio, negocinho no nariz. Oxigênio. Ela conseguia falar. Ela conseguia falar. E aí a tia Sandra, quando falou isso pra ela, ela começou a chorar compulsivamente.
como se estivesse saindo alguma coisa dela, sabe? E aí a tia Sandra falou pra ela, Deus mandou eu orar contigo e tu vai liberar esse perdão agora. Ai, eu creio E que ele vai te curar. a liberação do perdão é tudo. É E aí- forte demais. E aí a Jana já tinha feito endoscopia, colonoscopia e faltava uma arteriografia, que era pra ver qual a veia que tava sangrando, né? E elas oraram, a Jana liberou o perdão e desceram pra fazer a arteriografia. As enfermeiras esperando, assim, né? Eu me lembro da cena, assim, as enfermeiras dizendo, pô, tá aí, vão ficar orando até que horas aí, né? Tipo, não falando isso, mas Sim. esperando ali, vendo tudo que tava acontecendo, né? E aí a tia Sandra terminou de orar com ela, a Jana chorando ainda, desceu pra fazer a arteriografia. E quando acaba a arteriografia, o médico vem e diz, cara, tenho duas coisas pra te dizer. Uma boa e uma não tão boa. A não tão boa é que, cara, a não tão boa é que parou de sangrar. Só que a não tão boa é que se voltar a sangrar, cara, eu não tenho noção por aonde começar, porque a gente não achou nada. E na hora eu abri um sorrisão e disse, doutor, fica tranquilo que não vai mais sangrar. Olha Eu só. entendi tudo no mundo espiritual, Fez tudo tudo. sentido. Sabe? Tudo fez Deus sentido. conectou e eu disse, cara, Deus curou a Jana por causa dela ter liberado esse perdão, sabe? Isso é forte demais, gente. Meu Deus do céu, e quantas pessoas eu fico pensando, né, que... Cara, tem E a tantas gente nem se mágoas, toca. tem tanta coisa guardada e ficou tão pra doentes, trás, né? ou até sem querer, naquela hora de Aham. raiva, Exato, lançou uma maldição exato, pela boca sobre a outra pessoa, Exato. mas assim, foi naquele momento. exato. Depois já passou, saiu no batidão ali da Aham. vida e, né, Exato. vida que segue, e aquilo ficou registrado ali. É porque o mundo espiritual registra tudo. Tudo. E É mais real do que o nosso mundo. quantas pessoas não lançam maldição o tempo todo no trânsito? Sim. Às vezes eu fico pensando, né? Sim, Elas, tipo, tão dando tiro no próprio pé, né? exatamente. Mas olha, assim, ó, como os favores de Deus, a misericórdia de Deus, né? Ele sabendo do quanto vocês oravam, do quanto vocês buscavam, quanto estavam ali, e ele vem com todo o seu amor e faz todo um Meu movimento Deus. gigante Sim. para esse perdão ser liberado e a vida de vocês fluir. Nossa, e dali surgiram vários frutos, né? Porque dali a gente Aí tem foi esse rápido testemunho. Sim. para sair do hospital. Não, depois de uns 2, 3 dias a gente já tava em Nossa, casa. Foi rápido. Não, aí tu olha todo o sofrimento, Foi rápido. tu olha onde é que estava trancado o negócio, libera, vai viver Exato. tua vida. E os frutos estão aí, né? A nossa comadre se converteu depois disso. Olha só. A gente, Os toda a família testemunhos dela, né? de fé, O marido. Nossa, quem conhece a nossa juventude lá, a gente era da pá virada, né? Com 17 anos eu respondi processo por causa de briga, então a gente era muito vida louca, assim. E a gente foi E aí- criado nesse modelo educativo, então a gente não entendia que era errado, a gente Exato. agia só por impulso e na emoção, né? Não raciocinava. Então de lá pra cá, Deus fez tantas coisas maravilhosas assim na nossa vida. E aí, hoje ela já tá com quantos anos? Vai fazer 15, 15 anos já. graças a Deus. É uma moça, né? E daí, dali, você estava em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí, depois disso, depois de quanto tempo vieram para Floripa? A gente veio pra Floripa numa outra situação também, né? Outro Tu disse que movimento de Deus, E tu né? passou também por uma situação de casamento de quase divórcio, que foi ali que tu contou. Sim, sim. Daí passaram por esse sofrimento e dali o casamento restaurou? Restaurou. Dali em diante, a gente mudou de igreja, né? Na verdade, daí a gente foi pro Bola de Neve, na época que foi a igreja que marcou a minha vida. Eu frequentei Sim, o sim. Bola também. Então a gente tempo. ficou por muitos anos no Bola. Por muitos anos mesmo. Então Deus restaurou nossa vida, a gente começou a servir ali no ministério. Eu antes, né? Porque eu sempre fui mais ativo, a Jana é mais bastidor, né? Uhum. Ela não gosta muito de aparecer, então ela demorou um pouquinho mais para ir, mas daí a gente começou a servir. Então começamos uma caminhada ministerial ali. E aí no dia que eu convidei ela para ir pro ministério que eu já fazia parte, eu disse para ela, vamos lá só para te receber, conhecer a reunião, né? A reunião era sempre normal. Naquele dia teve um mover sobrenatural naquela reunião. E a líder do ministério começou a orar. E quando chegou na Jana, ela falou... sem eu falar nada pra Jana. Aí ela começou a orar na Jana e falou... Eu sei que tu é dos bastidores. Eu sei que tu já foi machucada. Eu sei que disso... Deus tá me mostrando isso. Mas ele tá dizendo que é um novo tempo.
E aí a minha esposa, dali pra diante, também começou a servir na comunicação. Meu Deus. E Deus restaurou toda essa parte de ministério, porque a gente foi muito machucado na outra igreja, né? A gente sempre serviu muito, sempre se doou muito, mas quando aconteceram alguns problemas, né? Eu era líder do grupo jovem, por exemplo, e aí um pastor falou, cara, eu vou pagar, pode alugar o ônibus para levar os jovens que eu vou pagar. Aí chegou no dia de pagar, ele não pagou. Aí os caras do ônibus foram na minha casa me ameaçar. E eu disse, cara, como assim? Pô, ligava pra ele. Ele disse, não, eu não falei nada. Eu digo, poxa. E a gente foi muito machucado nessas questões, né? E aí a gente não queria servir quando a gente veio pro Bola de Neve. Sim, Não, tipo, cara, só a gente tá machucado. vou congregar e deu. A gente vai aqui. Vou pra igreja, assisto meu culto e tchau. Até um dia que o pastor ali falou, cara, quanto tempo tu já tá na igreja? 1, 2 anos? Tá aí que nem uma ovelhinha gordinha aí e não quer ajudar ninguém. Adorei ovelhinha gorda. Ovelhinha gorda só tá se alimentando e não alimenta ninguém. Só quer receber, né? Eu disse, pô, Deus, é pra mim essa palavra. E aí a gente começou a servir de novo. E Deus restaurou também o ministério. E aí a nossa vinda pra Santa Catarina, a gente sempre falava que nunca ia sair do Rio Grande do Sul. Não, então vou sair do Rio Grande do Sul, os nossos pais, enquanto nossos pais estiverem vivos, a gente vai ficar aqui. Sabe aquela coisa assim de ser muito apegado com os pais, né? E a minha esposa muito mais do que eu, né? Aí eu fui demitido da Band, que eu era... Aí tu tava na Record e daí tu foi pra Band. Eu saí da Record, fui pra Band, fiquei quase 6 anos na Band. E aí aconteceu uma situação e eu fui demitido, eu era pessoa jurídica. E aquilo de guardar 30% que a Bíblia nos orienta, eu nunca guardei dinheiro. Eu sempre fui gastão, né? E a minha esposa foi ao contrário, ela sempre tentou guardar mais do que eu, né? Mas aí a gente já tinha a nossa casa, tinha 2 carros, não sei o quê, e eu fui demitido. Só que em 3 meses o dinheiro acabou. Já morava aqui, já? Não, morava no Rio Grande do Sul ainda, na Band lá. E aí, nesse período de 3 meses ali, a gente já ia no Bola. Só que assim, eu nunca tinha dependido de ninguém até então na minha vida, né? Claro, dependia dos meus pais, mas depois que eu casei, nunca dependi de ninguém, sempre consegui sustentar minha casa, minha família, etc. E nesse período, foi um período que o pastor um dia perguntou pra mim, disse, cara, o que tu tá aprendendo nesse período que tu tá sem trabalho? Porque eu fiquei 5 meses sem trabalhar, né? Eu falei, cara, eu tô aprendendo que eu era orgulhoso, que eu nunca dependi de ninguém, nunca precisei pedir nada pra ninguém. Sim. Então, eu sempre achei, tipo, não, cara, eu tô bem com Deus e Deus tá me abençoando aqui, eu não preciso de nada de ninguém. E eu era muito orgulhoso, muito orgulhoso. E aí ele falou, cara, Deus tá te ensinando, mas Deus vai morrer. Mas tu tem que estar atento para o que ele vai fazer. Aí, nesse período, eu paleteei caminhão para não faltar pão dentro de casa. Eu me lembro de carregando umas placas de concreto que eram pesadíssimas. Assim, no final do dia, eu ajudei a descarregar um caminhão lá para ganhar R$50 para poder levar o pão para dentro de casa. Já estavam 3 luzes atrasadas nesse período, né? Que foram de 5 meses. 3 luzes atrasadas, água atrasada. E aí a gente estava na cozinha e a Jana abriu a porta do armário de comida e falou, acabou o pãozinho da Aimee. E ela começou a chorar. E aí acabou o homem. Aí eu comecei a chorar também. Aí eu abracei ela e falei, não, Deus vai fazer. Aí que a gente começou a orar na cozinha, eu e ela abraçado. E ela pedindo provisão, Deus traz provisão, não deixa a gente passar por isso sem a tua provisão. E a gente acabou de orar, toca o telefone da Jana. Uma tia dela que nunca tinha falado com ela por telefone. Nunca, tipo, conhecia a tia dela, mas nunca falavam, né? Não eram tinha próximos. Contato, assim. Ligou pra ela e falou, Jana, tudo bem? É a tia Silvia, olha só, eu tô aqui, o pessoal me disse que eu falei com a tia Maninha lá e ela disse que o Diego tá desempregado, como é que tá a situação de vocês? E na hora ela disse que veio uma voz contrária dizendo, não fala nada, tu nunca falou com a tua tia, agora vai pedir coisa pra ela? E ao mesmo tempo que veio essa voz, veio a voz do Espírito Santo falando pra ela, tu não pediu provisão, fala a verdade, fala a verdade. E aí a Jana contou a verdade, não, a gente tá passando por necessidade, tá acabando as coisas de casa, a gente tá com contas atrasadas, não sei o que.
E a tia da Jana falou, me encontra então no mercado X de tarde e eu vou fazer umas compras para vocês. E nesse dia ela encheu 3 carrinhos pra gente de compras e deu um envelope na época com R$1.500, que era um monte de dinheiro naquela época pra gente, que dava pra pagar as contas que a gente tinha mais atrasadas assim e dava pra gente se manter um pouco mais. E aí, nossa, a gente chorou, disse, meu Deus, como Deus é perfeito, né? Usar alguém que nem é cristã pra nos abençoar. E aí... É lindo. Isso quebra um pouco dessa religiosidade que tem na caminhada com Jesus, né? Existe uma religiosidade que dentro da caminhada com Jesus que afasta as pessoas de Jesus. Sim. E de Deus. Exato. Né? Então isso é algo que a gente tem que refletir muito. Eu reflito muito sobre isso, sabe? E sempre quando eu tô orando eu digo, não deixa meu coração poluir, sabe? Mantenha o meu coração firme, limpo da religiosidade. Porque eu vejo que a religiosidade fez Jesus ir para a cruz. Exato. Exatamente. Né? Então isso é algo que a gente tem que cuidar muito. Será que a gente está sendo fariseu? Em que momento que a gente pode estar sendo fariseu? Eu me policio, sabe? Porque eu acho que é muito fácil. É muito fácil. A nossa raça, ela é uma raça pecaminosa. Então nós temos a tendência ao pecado, 24 horas por dia, todos os dias. Ao pecado, ao julgamento. A mentira, é tudo isso, tudo né? Tudo que é podre, a gente tem tendência pro que é podre. Então buscar... E cabe a gente se policiar, né? Tu diz, não, cara, se eu der esse passo vai agradar Jesus? Não vai. Então, tu pensar antes de fazer as coisas. Às vezes eu mesma me pergunto, às vezes é uma situação, né? E eu digo, como que Jesus agiria? Só que eu só vou saber isso se eu ler a Bíblia, né? Sim. Se eu não ler, eu não vou entender. Sim. Se eu quero ter uma caminhada mais purificada, espiritualmente santificada, eu preciso ir para a Bíblia e, no mínimo, ler o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo do mínimo para um cristão, para quem quer ter uma vida cristã. Para seguir os princípios. E a gente tem que se policiar, né? Eu converso muito com a minha filha, que vai fazer 15 agora, sobre isso, porque as pequenas raposinhas que a gente costuma dizer, né, que estão no nosso dia a dia, é o que vai nos afastando daquilo que a gente acredita. E esses dias tinha uma situação que a Aimee veio falar pra mim, não, hoje eu quero chegar cedo porque vai chegar uma menina nova lá que ninguém gosta dela, não sei o que, e vai dar treta. Eu disse, Aimee, olha o que tu tá fazendo, filha. Tu tá jogando lenha na fogueira pra uma pessoa que vai chegar nova. E se fosse tu a pessoa nova, tu ia gostar que te tratassem mal, tu ia gostar que brigassem contigo, tu ia gostar... Seria isso que Jesus ia fazer contigo, filha? Ai, pai, nada a ver. Eu digo, nada a ver, nada, filho. Pensa, tenta pensar, tenta te colocar no lugar das pessoas pra ver o que tá acontecendo. Só pra te imaginar os cenários, porque tu já passou por bullying na escola. E é horrível, né? Tu sabe como é ruim. E agora tu tá querendo assistir... como se fosse num coliseu lá, os leões matando os cristãos, e ela, ai pai, não pensei assim, não, mas é assim, eu vou mais fundo, sabe, porque realmente, se a gente não analisar, a gente diz que não tem nada a ver e tem tudo a ver. E esse é o nosso papel, sabe, Diego, como pai, como mãe, e isso que tu falou pra ela é a regra de ouro de Jesus no Evangelho, na Bíblia. Exato. Não faça pro próximo o que você não quer que faça pra você. Exato. Né? Exato. Não se comporte como você não gostaria, né? A regra de ouro de Jesus é muito clara, assim, não faça pro próximo que você não, né? Falando assim, traduzindo o que está escrito ali, mas é que se tu tá sendo algo para alguém que tu não gostaria que fosse para ti, você tá no caminho errado. O amor você ao precisa próximo, repensar. amar o próximo como a si mesmo isso. E a empatia, a misericórdia que ele falou ali no monte, que eu falei antes ali em Mateus 5, é uma das coisas, seja pacificador, ou seja, não bota lenha na fogueira, tu trouxe princípio bíblico para ela, né? E é muito lindo, porque até eu sou muito defensora da Bíblia, das pessoas estudarem a Bíblia. Não é por nada que a gente tem essa Bíblia do Jimmy Swaggart que nos discipulados a gente dá para as mulheres. Eu acho que o nosso projeto, tanto Desvendando Chamados quanto Discipular Mulheres,
ele é muito abençoado por Deus quando a gente recebeu essas Bíblias, porque no momento que tu estuda a Bíblia, no momento que tu lê a Bíblia, tu deixa de ser manipulado, influenciado pela crença das outras pessoas, pelo tabu das outras pessoas, Exato. pelo que as outras pessoas ouviram e começaram a acreditar. Né? E assim, até para saber, Diego, se a igreja que você está frequentando tem os princípios que estão na Bíblia. Né? A gente está num mundo cheio de igreja, e ninguém mais sabe aonde ir. Sim. Ninguém mais sabe o que fazer, tá uma confusão. No momento que você estuda as escrituras, você lê as escrituras, você toma posse de um conhecimento e você deixa de ser enganado. Satanás tentou enganar Jesus no deserto. E ele não foi enganado porque ele tinha posse das escrituras, ele tinha estudado as escrituras. Então ali ele mostra a primeira ferramenta para a gente não ser manipulado em caminhos errados. Eu falo para minha filha, é um manual. É um manual de vida. Quer errar o menos possível? Porque tu vai errar. Cara, o manual é a Bíblia. A probabilidade de entrar no reino aumenta. Exato. Adoro, isso aí. Diego, tá bom demais. Aí, continuando a história lá do Rio Grande do Sul. E aí tu veio pra cá? Aí eu mandei 617 currículos para todo o Brasil. Quando eu entendi de Deus que era o momento de a gente sair do Rio Grande do Sul, porque eu falava assim, cara, eu conheço todo mundo. Eu trabalho em televisão, eu tenho o telefone do governador até hoje, do governador do Rio Grande do Sul, tenho o telefone de empresários, conhecia todo mundo. Eu digo, não, se eu sair da Band hoje, amanhã eu me recoloco. Mas o céu fechou. Quando o céu fecha é um problema. E eu disse, tá, Deus, me mostra o que está acontecendo, porque eu conheço todo mundo, eu sei que, né, poderia estar em qualquer lugar porque eu sou um bom profissional no que eu faço. Sim. E por que não está acontecendo? E aí Deus me deu a estratégia, não, manda currículo para qualquer lugar que eu vou te direcionar para onde tu vai ir. E aí foi um movimento de Deus nos mandando para Santa Catarina. Veio uma primeira proposta na época para o SBT, só que não era muito boa, não vim. E aí veio uma segunda proposta para ser diretor regional da Band, que foi onde a gente veio para Santa Catarina. Eu vim primeiro, fiquei uma semana aqui sozinho e disse para Jana, não, vem, eu vou arrumar apartamento, vocês vêm, vocês não vão ficar longe. Porque eu não acredito nesse modelo de um aqui e outro lá. Não, também. Não, isso eu acho que nem é de Deus, sabe? Não é. Certeza. Não é. Com certeza. Família tem que estar junto, tem que ter tempo para estar junto. Eu vejo que quando a gente estuda as escrituras, Deus ama a família. Deus quer família junto, estruturada, não separada. Exatamente. E aí a gente veio para Florianópolis, moramos no Ingleses lá, no começo, no Canto da Gaivotas lá. Só que eu trabalhava na Band, então era muito longe para ir. Nossa, um deslocamento. Muito longe para ir para lá todos os dias, né? A gente só ficou 6 meses lá. Aí depois a gente mudou, veio mais para a região central aqui. E de lá para cá, também, quando eu vim para a Band, a vaga era de gerente regional. No segundo dia, aqui, um cara me chamou e falou, cara, tu viu que eu te apresentei como diretor aqui nesse evento? E eu, sim. Cara, tu vai ser diretor, tu não vai ser gerente comercial. Então, no segundo dia aqui, também já fomos promovidos, né? E aí, comecei a caminhada, conheci o mercado aqui, se abriram muitas portas bacanas, comecei a conhecer o empresariado, a questão política também. E comecei a trabalhar na Band por um período, depois passei pela Record, SBT. E aí veio o Matheus. Tem a história do Matheus agora, posso contar a história do Matheus? Claro que pode, então, vamos lá, vamos contar, estamos aqui, vamos aproveitar, tirar todo o azeite do Diego hoje, vamos espremer a azeitona, né, tirar o azeite mais puro que tem aí da tua vida. Aí, a história do Matheus, a Aimee sempre quis irmão, né, irmão, irmã, sempre pediu, e a gente sempre tentou e nunca conseguiu, nunca veio o Matheus. E aí, quando a Jana decidiu fazer algumas cirurgias plásticas que ela queria fazer, deu 1 ano da cirurgia plástica, veio o Matheus. E aí a gente... Quanto tempo depois da Aimee? 13 anos depois da Aimee. 13 anos. A gente já tinha falado pra Aimee que, Aimee, esquece, não vamos conseguir ter irmão, porque a gente tentou a vida inteira e não conseguiu, filha. E aí
Daqui a pouco atrasou. A Jana disse, eu tô sentindo que tem algo diferente. E eu, como assim? Não, eu acho que eu tô grávida. E eu disse, a gente tentou a vida inteira, Janina, como é que você tá sentindo que tá grávida agora? Do nada, aí, falei. Aí a gente tava perto da Praça dos Bombeiros ali, ela falou, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou fazer um exame de sangue. Tá bom. Aí ela foi lá, fez o exame de sangue, pagou, fez. E aí eu fui trabalhar e daqui a pouco ela me liga. Não me liga, ela me manda um WhatsApp. Oi, então, deu positivo. E eu, sério? E ela, depois a gente conversa que eu não quero contar pra Aimee agora. E aí tá, né? Esperamos um tempo ali pra contar pras pessoas. A gente esperou 3 meses pra poder contar pra qualquer um, né? Uhum. A gente tem até um vídeo gravado depois no meu Instagram, eu posso te compartilhar ali. Quero. Que a gente contou pra Aimee e pra família toda junta, né? Porque a gente desceu pro Natal. E aí, no Natal lá do meu sogro, lá a gente contou pra todo mundo, gravou um vídeo, fez uma camiseta pra Aimee, dizendo a filha única com risco, né? Promovida a irmã mais velha. E aí, cara, a gente escreveu uma cartinha pra ela dizendo que, cara, tem coisas que a gente sonha e a gente traça objetivos pra realizar elas. Mas tem coisas que precisam ser geradas em oração. E a vida inteira a Aimee orou muito por um irmão. Olha só. Muito. Ela sempre orava. Dizia, Deus, e se o Senhor quiser me dar um irmãozinho, uma irmãzinha. Sempre orava por isso. E aí ela lê a carta e já começa a chorar, né? Aí a gente dá a camiseta pra ela e aí ninguém entendeu nada, assim, porque meu pai leu a camiseta assim... Que é isso? O que eles estão falando? O que tá acontecendo? Aí daqui a pouco alguém conseguiu identificar o que estava escrito nessa camiseta e falou, é sério? Foi, eu acho que é a minha cunhada. E aí todo mundo, ai, não acredito, não sei o quê. E aí o meu pai e minha mãe caiu a ficha, sério que vocês estão grávidos, não sei o quê. E aí veio o Matheus, né? Quantos anos ele tá? Ele tá com 2 e pouquinho agora. Ah, é recente? O gurizinho não dorme. Lindo. Quando ele dorme, mas passa o dia inteiro voando, assim. Ele é o oposto da Aimee. A Aimee era muito calminha sempre, né? E o Matheus sempre foi, desde que nasceu, cara, ele é muito agitado, assim. É guri, né? Dizem que guri é mais agitado, né? E aí, quando a gente descobriu que ia ter o Matheus, quando a gente foi fazer a morfológica dele, por isso eu faço questão de falar, porque tem muitas mães que devem ter passado por isso. E a gente foi fazer esse exame morfológico e o médico foi grosso, assim, com a gente, perguntando, por que vocês estão decidindo ter um filho agora, com essa idade? E eu disse, não, na verdade foi porque Deus quis, doutor, porque a gente sempre tentou e nunca teve. Não, mas se vocês podiam ter adotado, se quisessem fazer caridade, umas coisas assim, sem pé, usado pelo capeta, assim, sabe? Aí ele começa a fazer o exame e fala, então, tem probabilidade de teu filho ter síndrome de Down, síndrome de não sei o quê, por causa da tua idade, não sei o quê. E assim, acabou com a paz da minha esposa. Sim, botou um monte de problema que não existia. Eu disse, tá, mas isso é probabilidade? Só, doutor, o senhor tá vendo alguma coisa? Não, tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui diz que ele pode ter síndrome. E, cara, minha esposa perdeu a paz a partir de então. A partir do terceiro, quarto mês ali, ela perdeu a paz e praticamente todos os dias ela fala, amor, ele vai nascer bem. Agora, que esse médico falou? Eu dizia pra ela, a gente acredita em Deus, a gente não acredita no médico. E assim, se ele vier com síndrome, amor, ele vai ser tão amado quanto a gente ama a nossa filha. Nada vai mudar. Não, mas ele falou pra gente fazer esse exame pra ver se vai... Eu digo, Janaína, tu acha que eu vou deixar enfiar uma agulha dentro do negócio pra espetar o nosso filho? Bem capaz. Vindo como ele vier, ele vai ser muito amado. Mas tu não te preocupa, porque o nosso Deus é especialista em reverter quadros que botam... Quantas vezes já rotularam a gente de várias coisas, eu falei pra ela. E quantas vezes Deus mostrou ao contrário disso. Deus mostrou o que ele pensa da gente, não o que as pessoas pensam da gente. E ela, amém. E aí todos os dias era uma construção. Todos os dias falando, ele vai nascer bem, ele vai sair bem, não vai ter síndrome. Era algo muito do mal mesmo, para tirar a paz de vocês, assim, e talvez até ir prejudicar a gravidez, né? Exatamente. E aí, cara, a gravidez inteira dela foi uma gravidez abaixo de oração, dizendo, Deus, cuida do nosso filho, cuida
da saúde dele. E o dia que ele nasceu perfeito, sem nenhuma síndrome, para honra e glória de Deus. E todo mundo fala, não, mas por que tu expôs isso? Eu digo, não, eu expôs porque, cara, as sentenças muitas vezes que botam na tua vida, se tu não cuidar, pode ser que elas virem realidade. Então, cabe a ti dizer, não, cara, identificar que isso não, no mundo espiritual, que isso não é real, que tu acredita num Deus que faz o impossível e começar a declarar o contrário. E total, é isso aí. E aí eu penso assim, pensa se esse médico tivesse falado para uma mulher e para um casal ali que não tivesse os princípios bíblicos que vocês têm, que fossem desestruturados, a mulher podia tirar o filho. Tipo, eu não vou correr o risco, porque infelizmente as pessoas são fracas. Nós, seres humanos, somos fracos, sabe, Diego? Então poderia ter acontecido isso. A sorte que quem está com uma base sustentada em rocha, como Jesus nos ensinou, uma base sustentada em rocha, ela é uma base sustentada numa rocha cristocêntrica. Exato. Que te fez ir para os princípios bíblicos, que pegou tua fé, olhou para trás e disse, nossa, quem é o Deus que a gente segue? Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do milagre. Se Jesus ressuscitou morto, gente. Sim. Né? Ele foi o único líder espiritual que habitou a terra, que ressuscitou morto. Eu não sei qual líder que você segue, mas pensa nisso que eu tô te dizendo. Exato. Né? E aí, de repente, tu tá numa situação dessa, o que salva uma pessoa de uma situação dessas é os princípios bíblicos. Exatamente. Se tu não tem princípio bíblico, tu vai dizer, não, vou fazer esse exame. E o vai risco lá, de aborto é 90%. Por que tu vai fazer um exame desse pra te ter a certeza que ele tem síndrome ou não? Cara, não faz sentido, entendeu? Não, e talvez um problema que não teria, no exame vai ter, vai adquirir, vai saber, porque é totalmente invasivo esse exame, né? Exatamente. E é por isso que eu digo, gente, ter os princípios bíblicos, se apossar do conhecimento que tem nas escrituras, é o que a pessoa precisa, né? Exato. E aí o Matheus Thaís, firme, forte, 2 correndo. anos e meio. Que mês que ele nasceu? Ele nasceu dia 23 de julho. Eu faço inverno. dia 20, ele faz dia 23. Ai, bem pertinho do teu, veio que de legal. parto normal, aí meio foi de cesárea. Olha, ela foi corajosa veio de ainda. parto normal, foi, cara, o parto dele Depois de todas as cirurgias ali que ela teve e tudo mais. As médicas indicaram a ela não fazer outra cirurgia com corte, né? Justamente porque ela tinha a barriga bastante mexida já, por causa de tudo que já cortou e costurou ali. E aí o parto dela foi, eu me lembro até hoje, assim, também do parto do Matheus, né? Que ela sentiu a dor do parto realmente, né? E naquele dia tinha algumas médicas que falam, não, mãe, tem que fazer força, não sei o quê. E até nisso tu vê a mão de Deus, né? Porque tinha uma médica que não estava no plantão da Jana, e ela disse, Jana, ela chegou no nosso quarto, ela falou, como é que é o teu nome, mãe? Ela falou, Janaína. Jana, eu tava lá no quarto, ouvindo teus gritos, e alguma coisa me mandou vir aqui te ajudar. Porque ela tava muitas horas de parto já e não tava saindo, né? Pra ganhar. Porque as médicas que estavam com ela não estavam ajudando ela. Só falavam, tem que fazer força, tem que fazer força. Mas, cara, não. A Jana tava fazendo assim, tinha que fazer pra frente. Era um abdômen ao contrário. Ninguém tava orientando ela de uma maneira correta, né? E aí, essa médica chegou lá, em 5 minutos o Matheus nasceu. Nossa. Porque ela ajudou mesmo, ela botou a mão e disse, não, quando vier a força, tu vai fazer assim, eu vou empurrar tua perna e tu vai começar a ver o milagre que é o Matheus saindo. O Matheus já vai sair, fica tranquilo, tu já fez tudo que tu tinha que fazer. Os 10 centímetros de dilatação já estão aqui, tu já fez tudo que era mais difícil. Agora é mais fácil, é só o Matheus sair. E aí eu me lembro do Matheus saindo, cortando o cordão umbilical dela e ele, aquela perfeição, com sanguezinho assim, chorando. Lindo. Então, cara, pra nós, eu digo que a minha família é o maior presente que Deus me deu. Né? Não tem. E assim, caminhando com Jesus, tem dificuldades, porque é a luz contra as trevas. Exato. Então, quem caminha com Jesus tem seus desafios. Exato. Mas ter a mão de Deus... A minha mãe tem 79 anos, né? Ela é uma crente
com os cabelos até a cintura. Que legal. Branquinho. E ela é uma figuraça, mas ela diz uma coisa pra mim que eu nunca esqueço. A minha mãe é dessas mulheres virtuosas também, sabe? Sim. Enfrentou bastante coisa, é muito guerreira também. Hoje eu me orgulho muito. Uma vez eu não entendia, eu não compreendia a minha mãe. Quando eu tive maturidade espiritual, eu comecei a entender o quanto a minha mãe era uma mulher honrada. Sim. E até então eu era imatura, não conseguia enxergar. A gente não consegue ver os sacrifícios que eles fazem muitas vezes. Né? E aí, mas algo muito lindo que a minha mãe diz é que quem caminha com Jesus sempre tem uma almofada. Exato. Ele sempre chega com a almofadinha. Ela é deficiente física, minha mãe, esses dias ela andou caindo, ela disse... Deus sempre coloca a almofada. Ela disse, não se preocupa. Muito boa. E aí fizemos o exame, tudo não tinha dado nada. Eu disse, as almofadas de Deus, né? E isso que aconteceu da médica chegar ali naquela hora, naquele momento, é a almofada de Deus. Exatamente. Sabe, vai ter uma queda, vai ter dificuldade, ter parto normal não é fácil, mas teve a almofadinha de Deus que chegou e disse, ei, o refrigério chegou. Exato. Né? E assim, foi depois que essa médica chegou, foi tudo tão rápido. E ela falou assim, o Matheus saiu, eu já não tinha mais dor. Parecia que eu podia sair correndo, já na fala, né? Porque foi tudo muito maravilhoso, assim, depois que o Matheus saiu, né? Então, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez até hoje na nossa vida e por tudo que Ele ainda... Vá de fazer, né? Há de fazer, amém, né? É isso aí. Ô Diego, tá boa demais a nossa conversa. A gente podia conversar, né? Se esticar aqui, puxar o mate, tomar o mate e seguir. Boa. Mas o que tu deixaria de mensagem, assim, para quem vai nos assistir, né? Para quem está recebendo esse testemunho aí na casa dessas pessoas? Qual mensagem da tua caminhada de 30 e poucos anos caminhando com Jesus até aqui, né? O que tu deixaria para esse pessoal, não só para os que caminham com Jesus, mas para os que não estão caminhando com Jesus, que ainda não encontraram esse amor primário, né? Sim. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo? Cara, a vida com Jesus, ela é tão preciosa, tão maravilhosa, e quando a gente entende isso, a gente começa a olhar a vida num todo diferente. Tu começa a olhar que Deus tem algo melhor para ti, porque o mundo do jeito que ele está hoje, as pessoas muitas vezes estão no seu corre do dia a dia, vendo tanta notícia ruim, vendo tantas coisas acontecendo aí, e às vezes tu pensa, cara, é o fim, eu vou acabar. Muitas pessoas pensam em acabar com a própria vida, muitas pessoas pensam em acabar com o casamento, muitas pessoas pensam em fugir daquilo que é a tua realidade hoje, porque tu acha que não tem mais jeito. Mas, cara, eu vou dizer para vocês, Jesus, ele é especialista em nos surpreender, em mudar cenário, em fazer algo que era para dar errado. Vocês viram um pouquinho da minha história aqui, tantas coisas que eram para dar errado. Cara, quando lá no começo um cara queria me derrubar uma das empresas que eu trabalhei, 2 semanas depois Jesus fez eu virar o chefe desse cara. Isso eu nem contei aqui no podcast, acho que foi nos bastidores, né? Foi. Mas, cara, Deus é especialista em mudar cenários. Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em colocar uma almofadinha quando tu pensa que não consigo mais enfrentar nada, eu preciso fugir. Porque hoje em dia, nesse cenário atual, tu olha o Instagram, tu olha... A vida de todo mundo é uma maravilha. A vida das pessoas é boa, as pessoas viajam. Tu acha que todo mundo tem uma vida perfeita, mas a grande maioria das pessoas que está do outro lado do Instagram é que nem tu, tá com problema, tá com dificuldade, mas eles não postam isso. E a caminhada com Jesus, cara, é uma caminhada linda, que tu vai... Eu costumo dizer, as pessoas dizem, não, mas eu vou ter que largar, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu digo, tu vai ter que abrir mão do que é ruim. É isso. Cara, tu vai ter que abrir mão daquilo que te prejudica. O que bebia não bebe mais e é bom para ti. Se tu não bebe, tu não vai trazer prejuízo para tua família, para o teu corpo, para tua casa, tu não vai ter confusão. Se tu rouba, cara, tu não vai mais roubar. Se tu é um cara agressivo, já fui lá no passado, não sou mais, sabe? Tudo que é ruim
vai sendo tirado. E os princípios bíblicos na tua vida vão sendo implantados a partir do momento que tu começa a ler a Bíblia, a partir do momento que tu começa a entender o que Deus quer da tua vida, muda. Os cenários mudam. Tu começa a amadurecer espiritualmente e começa a dizer, Deus, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu deixei só pro final agora? Porque a gente pensa que já tá no final da vida, a gente pensa que é velho. Eu tô com 45, eu já me acho um velho. Mas, cara, tem tempo. Dá tempo para mudar, dá tempo para te restaurar teu casamento, dá tempo para te não tirar tua vida. Se tu pensou algum dia em fazer isso, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E se você quiser conversar comigo, com a Karen, cara, a gente tá aqui, manda um direct pra gente. A nossa missão nessa terra, eu falo pra minha vida, a nossa missão na vida é sobre o próximo, é sobre tu que tá aí do outro lado. Se tu tá com problemas, se tu tá com dificuldade, cara, a gente vai ter o maior prazer em orar contigo, em te dar uma palavra, em te orientar. Porque, cara, não é o fim. Tu pode pensar que é o fim, mas não é o fim. Deus, ele é especialista em recomeços. E ainda que pareça assim, ó, que acabou tudo, ó, tu faliu a tua empresa, tu tem um monte de gente que tu ficou devendo. Não importa, não é o fim. Deus, ele é especialista em recomeço. É lindo demais, Diego, lindo demais. E algo que eu aprendi caminhando com Jesus é que quando Jesus entra, ele transforma, ele limpa, ele conserta e ele redireciona. Exato. Isso acontece em todos os livros do Evangelho, que quando Jesus entrou, foi um novo começo. Exato. Ah, mas eu estou vivendo não sei o que, é porque Jesus ainda não entrou. E teve uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada. Jesus, ele é muito educado. Exato. Ele não entra se ele não for convidado. Exato. E ele não fica se não tiver relacionamento. Exato. Então, aprenda e entenda que é preciso convidar Jesus para habitar na tua casa. É preciso se relacionar com ele desde a hora que você acorda, durante o seu dia, na hora que você vai dormir. E eu faço uma aposta. Voltem e quando você convidar Jesus para entrar aí na sua casa, depois que ele fizer a transformação, volta e comenta nos comentários a transformação que ele fez aí na sua vida. Porque não existe a possibilidade de Jesus entrar e não ter transformação. Exato. Toda vez que ele entrar, vai ter. Exato. Diego, não tenho assim, como te agradecer Eu que pelo agradeço. teu tempo disponibilizado, por você trazer coisas, dores que você viveu, Sim. intimidades da sua vida para poder alimentar a vida de uma outra pessoa. Então eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado esse convite pela Carla. Sim. Você nem me conhecia e você depositou sua confiança em mim. Então eu quero te agradecer do fundo do coração. Deus te abençoe muito. Amém. A nós. A nós. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí. Não esquece. Evangeliza, compartilha com todo mundo. É isso aí. Tchau, pessoal. Deus abençoe.